Boa tarde, maravilhosas, todas bem? Espero que sim. Saudade de fazer live aqui, de estar aqui com vocês. Então vamos. Oi, Clay, boa tarde, tudo bem? Estamos nessa live grandiosa, maravilhosa aqui. Reflexão e leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos. E agora eu vou chamar aqui a Paty, que é minha terapeuta maravilhosa. E vou chamar também a Nara, que é uma amiga aí de tempos, hein, Nara? O quê? Muitos anos. Jane, bem-vinda. Saudade. Quanto tempo que a gente não se fala, hein? Vou mandar o convite aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a Paty já tá aqui. A Paty já tá aqui também. Deixa eu já convidar vocês já. Mandei pra Paty também. Vamos lá. Ô, Nara, é você que entrou? Isso, Tá ao contrário, sua câmera. pronto. Agora sim, estou te vendo. Deixa eu ver mais atrás, gente. Que o meu escritório aqui é no quarto, então não reparem se vocês verem coberto aqui. Boa tarde, Paty. Boa tarde, Nara. Sejam bem-vindas. A nossa Obrigada. live aqui. Deixa eu colocar mais para trás. Estão me vendo bem? Estamos todas de rosa. Combinamos aqui com a Paty. Falou, gente. Fui passar até uma sombra rosa, mas aqui ela tá parecendo que tá mais roxa. Então vamos lá. Então, vou explicar aqui para vocês. Então, o tema de hoje, né, é despertar o feminino selvagem. E é a introdução mais o La Loba, né, que é o conto, né, a mulher que sabe. Então, a gente vai dar as boas-vindas aqui para Nara e para Paty. E aí, nossa, mas como que nasceu essa loucura aí? Boa tarde, Elia, bem-vinda, essa nossa doideira aqui, né? Na verdade, foi uma conversa minha com a Nara. Ela falou, Lindsay, você já tem esse livro? Não sei o que. Eu falei assim, nossa, eu não tenho, mas eu vou comprar. E aí ela falou, vamos ler, não sei o que. Eu falei, vamos chamar a Paty e tal. E aí a gente entrou, então, e a Nara deu o nome, né? Que é as Três Mosqueteiras, né? E a Nara pode até falar como que surgiu isso, né, Nara? Exatamente. Então, né, eu com a Aline tivemos a ideia, né? Eu mandei uma mensagem para ela de manhã. Eu acordei com a ideia de voltar a ler esse livro. Foi um livro que eu já li há 2 anos. Como eu não ainda estava nessa jornada mais profunda de autoconhecimento, eu não consegui entender assim bem ele e eu desisti dele. E daí eu acordei semana passada, Aline. Foi bem rápido. Faz uns dias aí, né? E falei para a Aline, eu tô com vontade a voltar a ler esse livro, e você quer ler comigo? E daí vamos chamar a Paty também, e daí a gente chamou a Paty, deu tudo certo. O nome é As Três Mosqueteiras. Gente, eu não estou vendo a Aline e a Paty. Vocês estão vendo nós três juntas? É que eu não estou. O nome das Três Mosqueteiras foi porque eu lembrei, né, dos Três Mosqueteiros, que eles gostavam muito dessa jornada, né, de se juntarem e conseguirem lutar pela mesma ideologia que os três tinham, né? E isso me fez me lembrar muito da parte da Aline, né? Então nós se juntamos, porque esse livro é um livro muito voltado para dentro do feminino, um livro muito de autoconhecimento mesmo. É interessante porque é um livro que várias pessoas vão ler e cada um vai ter um ponto de vista, sabe? É isso que é muito interessante. E então é muito legal isso, né? Você vê que você leu ele, você tem uma visão, você sentiu ele de alguma forma. Eu vi que esse capítulo 1, que é a La Loba, eu estava lendo e eu olhei com a mão no coração, assim. Eu falei, nossa, como tá profundo. E é exatamente isso, é um livro que vai te trazendo para dentro, né? E eu estava muito animada para saber qual foi o ponto de vista de vocês, assim, sabe? Falei, nossa, como será que tocou elas esse livro, né? Então, deixa eu pegar a palavra aqui, minha gente. Bom, boa tarde para quem não me conhece, eu sou a Paty, eu sou a terceira mosqueteira e nada é por acaso, né? Como a Nara falou, ela já veio colocando um pouco do que o livro traz, o sentir, o instinto.
Nada a ver que as três não são guerreiras em recuperação, absolutamente nada, no percurso de autoconhecimento, mas as três têm um teórico alto, as três têm o amor ao aprender, e as três têm um perfil, cada uma do seu jeitinho, fleumáticas, coléricas, melancólicas, mas o que é importante, né? Que cada uma com o nosso aprender. E quando a Nara me passou a mensagem, foi conversando paralelo, eu tinha conversado com a Aline primeiro. Que honra, né? Que bacana, nada é por acaso. Nem quis saber da conta. Um monte de livro lá, mas eu falei, peraí que eu já vou adquirir. No mesmo dia comprei, livro aqui em mãos, né? Tá aqui. E o que eu quero dizer, assim, né? Eu também estou animada para saber quem aqui, Jane ou Jane, me fala aí, corrige a Paty. A Cleia, a Hélia, quem mais está chegando aqui que não falou aí pra gente? Quem já leu o livro? Algumas pessoas falam que ele, um interessante ponto de vista, que ele é difícil de ser entendido. A Aline comentou isso, né? Eles são pontos existentes. Até hoje eu li, é muito interessante porque a gente vai ver, porque vai ser com o nosso momento de vida, na nossa interpretação, então não tem certo e errado. Então eu gostaria de abrir essa live para vocês também compartilharem, né? A Nara é a nossa anfitriã aqui de puxar, né? A gente vai fazer live em todos os perfis, então vamos fazer disso aqui um momento de estudo, não só estudo, mas de aprendizado, de partilha. Como ressoou, às vezes a pessoa lê o livro e entendeu de uma maneira, porque o mesmo livro lido em outros momentos de vida vai bater de uma forma diferente, né? Mas né, para não prolongar mais e deixar a Aline puxar mais um pouquinho, quem nunca, né, se viu num momento de sofrer, eu até deixei nos stories, como que você está hoje? Com raiva? Querendo dar uma voadora na primeira pessoa da frente, eu pego voadora da Aline. Com aceleramento, com tristeza, com desânimo. E só um parênteses, nós estamos vibrando baixo. Está acontecendo tanta coisa aí no nosso externo, e eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas dentro do nosso coração, nós somos seres humanos, e o que acontece no planeta reverbera demais na gente. Então, olhar qual a energia que eu quero devolver para o mundo. Vai ser da revolta, da raiva, da mágoa? Então, primeiro a gente cuida da nossa, se entra nesse arquétipo, né, do sentir de volta para casa, para depois a gente poder fazer alguma coisa. Então, presta bem atenção se essa raiva é sua mesmo, se essa mágoa, essa revolta, essa frustração, onde que a gente vai sintonizar a nossa rádio. E quem escolheu sintonizar aqui, a gente vai sintonizar em buscar chegar um pouquinho mais perto de quem nós somos. Então, é isso. Então, bora lá continuar. Sabe o que mais, assim, me chamou a atenção, né? Que aqui ela fala bastante dessa mulher selvagem. E quando a gente fala assim, nossa, uma mulher selvagem, né? A Isa Moreira que tem, né, um dos cursos, alguma coisa dela que fala dessa mulher selvagem, né? E aí, isso foi até quando eu tive, né, contato, né, com esse livro, que eu fiquei sabendo, aí eu fui procurar mais, saber. Eu falava assim, gente, eu não quero ser selvagem não, tá bom? Seja ser civilizada, né? Porque vem muito assim com aquilo nosso errado. É aquela pessoa que não se encaixa, né? Digamos assim. E na verdade, conforme a gente vai lendo ali o livro, o que ele traz? É a nossa intuição, é o olhar para dentro, é o autocuidado. Aí eu já participei de um círculo de leitura, né? E na época eu não entendia nada, porque eu tinha um desafio em estar conectada comigo mesmo. Então, são épocas diferentes, assim como a Nara falou, nossa, eu li lá e não fez sentido. Então eu falei assim, agora eu estou lendo com uma nova visão, um novo, né, entendimento, né? E esse livro, né, realmente ele vem para a gente resgatar essa mulher, né, instintiva, intuitiva e livre, né, que habita em nós, né. Alguns falam que são a bruxa, né. Então, amanhã é dia das bruxas, então bora se conectar com a bruxa que existe em você, né. E quando a gente começa a se olhar,
se olhar de verdade, né? Com carinho, com compaixão. Como que a Paty falou, nossa, mas será que isso é seu mesmo? Será que essa raiva é sua mesmo? Será que esse aceleramento é seu mesmo, né? E hoje até estava no atendimento conversando com uma cliente e falei assim, nossa, olha, quando eu comecei a estudar Axis, né, lá na apostila fala, né? 98% do que a gente pensa e sente não é nosso. Então pode ser do vizinho, pode ser do nosso marido, das pessoas que convivem com a gente, dos programas que a gente acaba ouvindo, das coisas que a gente vê. Então nem tudo é nosso, né? E como que a gente vai ficar com o que realmente é nosso? Quando a gente está conectada com a gente, com o instinto, com tudo, né? E aí tem até uma pergunta aqui, seguindo o nosso cronograma aqui, né? Ó, quando foi a última vez que você ouviu a sua voz interior, aquela que vem da alma e não mente? Aí chama isso de intuição, né? Como que eu ouvi a intuição? É aquela vozinha, ela é sutil, ela é devagar, né? Não é vem dar uma voadora. Ela, ela é bem sutil. Sabe quando acontece algo e fala, nossa, mas eu vou por esse caminho? Aí contem pra gente aqui, vocês que estão aqui na live, a Paty, a Nara também. Eu vou falar para vocês aqui, pegando o caminho, e a Nara já complementa, mas essa mulher, né, que muitas vezes nós calamos, porque nós ainda carregamos muito, como eu falei, aquele arquétipo da guerreira que dá conta de tudo, que quer controlar tudo. E onde que a gente se perde cada vez mais de nós mesmos? Porque também aprendemos e ouvimos, porque tem o instinto da mulher, maternar, o instinto do cuidar, de zelar, e aí a gente começou a trazer tudo, só que junto a isso tem a mulher que trabalha, que estuda, que faz várias coisas. E aí a gente quer controlar tudo, quer amarrar tudo para dar conta de tudo. E aí é onde nós nos afastamos da pessoa mais importante que existe. Então, quantas vezes nós estamos exaustas, porque lá dentro de nós tem alguém falando assim, querendo ser vista, só que o mais... né? A resposta, nós mesmas não nos olhamos, nós mesmas não nos vemos, fazemos um piloto automático. O que bateu para mim foi essa questão do controle, que já vem vindo há algum tempo, não é de agora, desde o momento do autoconhecimento, mas agora mais ainda. E não adianta só a gente falar, pronto, já entendi, eu não dou conta de tudo. Mas a vida acontece, e quando cai um monte de pratinho, a gente enlouquece. É exatamente isso, é o que a Aline falou, né? Eu também achei, falei, nossa, mulher selvagem, né? Parece uma coisa meio sem freio, meio, sei lá, grosso. Mas aí que eu fui entendendo quando eu li esse capítulo, porque eu li esse capítulo 1 agora 2 vezes, né? E eu tive totalmente uma visão diferente do livro que eu li há 2 anos, né? Parece que é outro livro, realmente. E eu tenho certeza que eu vou ler daqui a um tempo, vai ser outra visão. E daí, quando eu vi essa parte selvagem, eu entendi, né? Porque a partir do momento que a gente começa a se posicionar, né? Que a gente aprende a dizer não, a gente incomoda as pessoas. Porque talvez seja exatamente isso que elas manipulavam nós, né? Então, quando você começa a escolher os seus caminhos, que na visão das pessoas não é o melhor para você, mas para você é o caminho que te faz feliz. Isso te incomoda, você deixa de ser, entre aspas, aquele animalzinho de estimação e vira, né, essa loba selvagem que luta pelos seus, que luta pelos seus sonhos, não é verdade? Então, essa é uma parte que eu senti muito dentro de mim, né? Porque eu também estou nesse momento de transição, de aprender a me opor, de aprender a acreditar nos meus sonhos, mesmo todo mundo falando que não vai dar certo, aqui dentro da minha intuição me diz que esse caminho que eu estou seguindo vai me levar para a felicidade, é o meu caminho. E é isso que importa. Então, é você seguir muitas vezes o que está aqui dentro, sabe? É muito lindo isso, né? Para a gente nunca se esquecer de seguir, né, a nossa intuição. É isso que vocês falaram, né? Nós vivemos aquela dualidade de ter o nosso estético, né? O externo, que a gente fala de autocuidado, olha só e tal, mas ao mesmo tempo parece trazendo essa questão: o que é a selvagem? É ignorante, é que passa por cima de tudo. Mas esse livro, na verdade, é esse convite para aquela mulher que é sim feminina, mas que ela sabe que ela pode tudo, mas que
ela vai fazer nos sentir. A Nara trouxe aqui, né? Puxa, eu senti algo, eu sonhei, ou eu vi, eu tive uma intuição e vou fazer. E não importa, sabe, se nesse começo, quem chega, é porque tá com esse chamado também. Se a gente olhar assim no lado perfeccionista, do melancólico, não estou pronta. Né? Ou do colérico, não estou pronta. Não, na verdade, a gente está sendo sincera. Eu peguei o livro para abrir alguns dias, estou evoluindo, estou em construção. As meninas já leram. E aí agora a gente vai trazer o quê? Vou ouvir os ruídos que é difícil demais, ou vou olhar, isso é livrinho de moda, ou então pensar, essa é aquela coisa das mulheres feministas, né, e tal. Ou eu vou me permitir, porque a Clarissa, ela ficou por mais de 20 anos fazendo estudos profundos, olhando para o arquétipo baseado em Jung, né? E quando ela trouxe todo esse conto e toda essa comunicação, e é um livro, se eu não me engano, dos anos 90, 92, quantos anos atrás, e ao mesmo tempo nós ainda temos medo, nós temos depressão, nós temos bloqueios, nós temos fragilidade, e muitas vezes não é falta de criatividade, é bloqueio da criatividade. Tudo isso aqui, ó, aqui atrás, escrito. Então, como que algo que é de tanto tempo atrás é tão contemporâneo? Em terapia, quantas mulheres falam, não sei o que eu sonho, ou eu me sinto tão angustiado, eu estou com aceleramento, ou separações, ou de repente a pessoa deixa de fazer uma transição, como a Nara acabou de falar, por conta de não ouvir a voz interna, porque a gente está sempre acostumada a pedir a aprovação ou esperar a aprovação dos outros. Isso mesmo, Paty, faz total sentido, né, que você falou, né? E esse livro, ele fala bastante, né, da sociedade moderna, né, do patriarcado, né? Então a gente vê daquela mulher, né, que ela teve que sair para trabalhar, para ajudar o marido, para prover. E hoje, né, a gente vê bem 50%, né, nos lares. Não é mais só o homem que provê no lar, às vezes a maior parte é a mulher, né? Eu já fiz alguns posts, algum conteúdo para minhas clientes. E de 2022 para cá, pós-pandemia, é mais a mulher, né, que vai lá, sustenta o lar, faz, né? Então, essa mulher masculina, né? E o que acontece quando essa mulher, ela vai muito pro masculino, né? Pro yang, que fala, né? Como que ela vai se sentir? Ela vai se sentir vazia, cansada. Tipo, não vai fazer sentido. Por que eu tô fazendo isso? Gente, nossa, eu lembro muito quando eu trabalhava CLT. Tipo, eu chegava lá e falei assim, meu Deus, por que eu tô passando por isso aqui? O que eu tô fazendo aqui, né? E às vezes isso ainda acontece. Por quê? Porque eu começo a fazer aquela rotina do automático. Aí eu começo a dar uma esquecida em alguma coisa. Um dia, gente, eu fui no Pilates e não tinha Pilates. Aí eu falei, opa, então eu tenho que rever a minha agenda, olhar e prestar atenção no que está acontecendo. Então, assim, eu já me policio para ver isso, né? E, como a Paty falou, né, essa mulher que é domesticada, digamos assim, foi a Paty que fez o resumo aqui pra gente, o que ela tá buscando, né? Ela tá buscando aprovação. Então, por exemplo, eu sempre vou, eu vou tomar uma decisão, mas eu vou lá e converso com a Nara. Falo, ai, Nara, o que você acha? O que eu tô buscando? Eu quero que ela decida por mim. Ou eu vou lá no processo terapêutico e trago para terapia. Então, eu não decido por mim, eu tenho que ir buscar justificativa, né? E quantas vezes na nossa vida, nossa, eu lembro que quando eu queria sair CLT para empreender, eu ia, mas eu ficava assim, mas será que isso é mesmo? Será que isso é o certo? Eu estava sentindo dentro de mim, é o certo. Mas será que é mesmo, né? Então, a gente ouve a nossa intuição e a gente ainda fica, será que é mesmo? Será que é mesmo, né? E por mais que a gente viva numa sociedade que é livre, né? A gente ainda vê as pessoas livres só por fora, né? Mas não por dentro realmente, né? Livre com as suas decisões, livre para ter poder de escolha. Eu mesma era uma pessoa que eu nem sabia que podia escolher. Esses dias mesmo eu estava falando com uma cliente, né? Eu falei assim, olha, a pessoa que ela tá tão consciente, ela não sabe o que ela pode escolher. Eu não sabia que eu podia desistir, digamos, do CLT e empreender. Eu achava que eu tinha que seguir aquilo lá. E com o tempo, né, trabalhando, que eu fui entender que sim, eu podia escolher. Fez sentido aí para vocês? Sim. Totalmente. Pode falar, Nara, depois eu falo. Vai lá, Nara. Totalmente, né? Igual a Aline falou, você dando um gancho nela, né? Teve sim
uma entrevista que fizeram, né, que foi uma pesquisa, na verdade, quer dizer, uma entrevista com pesquisa, e mostra que as mulheres já assumem, né, esse controle do lar, né, nessa parte financeira, a maior parte são de famílias que estão sendo lideradas por mulheres. Nós ainda no Brasil temos, de acordo com essa pesquisa, e a gente sabe que também é verdade, temos assim muitos pais, né, que saem da família, muitos ainda filhos que não têm registro no nome do pai. Então isso é uma cultura que a gente tem que ir acabando aos poucos, né, no Brasil. Então a gente vê, né, através dessa pesquisa, o Eduardo, o quanto ainda a gente tem que ver isso, né? O quanto as mulheres estão cada vez mais assumindo responsabilidade e vivendo no automático. Eu também, esse viver no automático é um orar e vigiar eterno, né? Eu tive um dia que eu tinha um evento, cheguei lá, cadê todo mundo? Fui ver no celular, o evento era para aqui 2 semanas. É automático. Quando acontece isso, a gente tem que parar e pensar, né? O que será que está acontecendo comigo, né? O que será que eu estou tão sobrecarregada que eu não estou conseguindo cumprir a minha agenda? Estava na minha agenda. Como que é interessante, né? E não precisa ir longe. Eu vou dar um exemplo que eu contei ontem para a Aline. Esses dias, e eu sei, né? Tô com consciência disso, mas coisas que estavam nos meus olhos, eu não consegui enxergar, coisas que foram caindo. E aí ontem aconteceu isso comigo. Eu fui lá pro médico, 9 horas da manhã, toda bela e formosa. Aí a moça olhava para a agenda, olhava para mim, olhava para a agenda, ela falou, então, mas o seu horário é 11h15. Eu já fui aquela pessoa que ficava tão chateada, envergonhada e brava e tal. Aí eu olhei, sabe, na minha cabeça eu só pensei assim, qual é a próxima coisa da fila? Voltei para casa, resolvi minhas coisas, tal. Ficou um incômodo, lógico que ficou, afinal de contas a gente é um ser humano. E pior é que assim, veio o aviso no celular e eu olhei 29, ontem foi dia 29, estava até escrito 11h15, eu não enxerguei isso, porque a gente tem essa pressa. Essa questão, como a gente falou, né? A Nara falou, nossa, estava na minha cabeça, estava na minha agenda, mas vem sobrepondo tantos outros compromissos. E aí, como que a gente resgata isso que está morto dentro de nós? Como a gente fortalece, né, esse olhar que está tudo bem, olha, eu sou só um ser humano. Que parte nossa que está perdida, já entrando, já no primeiro conto, né, da La Loba, quando ela vem com aquele assunto lá, os ossos, fica estranho, né? O que vocês acharam quando ela falou lá do resgate de ossos? Ai, gente, dá tipo, um medo, né? Tipo, pra mim, né? Primeira vez, né, lendo, que eu ouvi, na verdade, que era leitura, eu falava assim, gente, mas osso lembra a morte, né? Pra mim, né? E daí fui conduzida uma meditação onde você estava andando sobre os ossos, gente. Eu fiquei com muito medo, eu lembro na época, né? Mas o osso, na verdade, é a eternidade, né? A única coisa que fica. Então, por exemplo, vamos supor, a pessoa morre, ela é enterrada, e fica os ossos lá. Se a pessoa for cremada, fica cinzas. Então, é a única coisa que fica nossa, né? Então, se um animal é enterrado, o que que fica? Então, ele fica para a terra. Então, é a única coisa nossa que realmente ela é eterna, digamos assim, né? A única coisa que. Tipo, é o osso, né? O osso vai ficar lá, ele não vai embora. Então é isso, essa coisa perdida, que simboliza mesmo, e a gente tem muita coisa de trazer, né? Vida e morte. E não como opostos, mas sim como complementos. E aí, quando ela fala, né, de cantar, é esse resgate. A nossa criança ferida, não tem como não falar, né? Lá, aquela criança ferida que ficou abandonada, olhando o quê? Vivendo e ouvindo o quê? A mãe guerreira, as dificuldades, criando exatamente isso. Muitas vezes ela não sendo vista e ouvida e precisando da aprovação, na maior parte das vezes, e nós, como mães, é um orar e vigiar, para que a gente não continue reproduzindo isso para os nossos filhos e crianças. E se você faz ou fez como eu, Nara e Aline, em algum momento, nos perdemos na mão da educação, por amor, né? Quantas vezes ou chamamos a atenção de uma maneira não legal, ou aquela chinelada no bumbum, porque recebemos,
e os nossos pais receberam também. E aí, da onde que é de verdade o instinto? Onde que tá? Vem aquele instinto feroz, da raiva que dominou? Ou daquela pessoa que busca se ensinar, aprender também, reconhecer? Porque sim, a criança nos testa o tempo todo. Mas ela é muito o espelho nosso do que a gente está projetando. Então, o comportamento bom ou mal também é muito do que eles estão sentindo dali da própria energia nossa. Então, esse resgate do que está esquecido, por que eu estou sendo leal a algumas questões, eu estou querendo a aprovação do meu chefe, do meu cliente, ou será que é da minha mãe ou do meu pai lá atrás? A La Loba, né, é o nosso primeiro capítulo do livro, são 15 capítulos, e ela conta, né, a história de uma velha que ela recolhia ossos, daí coloca aqui no livro que ela passava pelo deserto recolhendo os ossos, né, de veado, cascavel e corvo, mas a sua especialidade eram de lobos. E o que ela fazia? Ela recolhia todos esses ossos, né, imagina a paciência, ela pegar um por um, e levava para casa e cantava, né, para aquilo, para voltar à vida. E eu olhando essa parte, eu senti assim muito. Quantas vezes, né, acontece alguma coisa ruim na nossa vida que a gente não esperava? Ou quantas vezes tomamos decisões que depois nos arrependemos? Mas não adianta ficar ali na culpa, não adianta ficar ali se punindo, né, que assim as coisas não resolvem. Mas eu vou ter que voltar, recolher meus ossos, né? Me recuperar para voltar à vida, né? Isso foi muito profundo, assim, nessa minha visão, né? De muitas vezes a gente ter que passar por essa transmutação, não é verdade? E é uma parte também, assim, que eu achei muito linda, assim, no meu entendimento, né? Vou pegar um gancho aqui, que a gente é importante saber que nesse conto também ela fala dos ciclos, dessas mudanças e transições que temos. Eu peguei o gancho porque a Nara mais de um momento falou de transição, de mudança, né? E essa velha senhora que coletava isso, ela vai fazendo essas nuances, esses comentários, mas eu gostei, vocês acreditam, até grifei, meu livro tá super mega blaster grifado aqui, mas uma que eu quis para lembrar, porque não está aqui no resumo, mas é sobre, imagine aquela criança pequenina, né, que a gente está fazendo esse resgate, esse olhar, meninas principalmente, fecha as pernas, olha como você tá, deitada com as pernas para cima, isso não pode. E aqui ela quer a menina feia, né? Quantas vezes, ai que feio! Quantas vezes nós somos chamadas de feio, de mal comportada e tal? E assim, num olhar da mamãe que queria educar e nos proteger, tá? Queria nos proteger. Mas ela fala assim, não ligue, divirta-se. Quantas vezes nós, mulheres, adultas, em qualquer fase da idade, é lembrar, divirta-se. Porque aquela guardiã nossa lá atrás, ela falou sobre isso, que é feio fazer isso, que não pode fazer aquilo, mas a gente também viu essa mulher passando nos seus ciclos e vivenciando, por exemplo, a menstruação mensal, que isso é sujo, que isso é feio, ou quando cessa, que isso é o terror. E aí nós vamos o quê? Reproduzindo isso. E aí o que eu trouxe? Esse divirta-se não só para a nossa pequena, mas para a nossa menina moça, para a nossa mulher, para quem está entrando nessa fase de climatério ou já passou, que olha, eu sei que vai mudar, eu sei que a gente vai ficar doido, eu sei que a gente vai deixar o povo doido, que a gente está se conhecendo, se descobrindo, mas lembre-se e marca aí. Eu vou colocar depois a Aline põe de fixo aqui, porque isso vem até de Axis, né? Divirta-se no processo. Isso mesmo, né? Bem interessante isso que a Paty trouxe. Eu vou ler as duas últimas estrofes aqui, né? Antes do capítulo 2, para vocês entenderem um pouquinho o que fala disso do recolher ossos, que eu achei bastante interessante. Algumas mulheres não querem estar no deserto psíquico. E às vezes a gente não quer silenciar, se recolher, a gente quer ficar assistindo série, descansando na frente do celular. Eu falo isso por mim, gente.
Ó, Uhum. elas detestam a fragilidade, a escassez, não param de tentar fazer com que um calhambeque enferrujado funcione para que possam descer aos solavancos pela estrada na direção de uma refulgente cidade que fantasiam na psique. O que é a minha fantasia, assim, ó? Que eu vou acordar, a casa vai estar tudo organizado, meu dia vai ser perfeito, não vou ter nenhum desafio com o marido, nem com o filho, nem com ninguém. Aqui é a minha psique, gente. Ó, decepcionam-se, pois a exuberância e a vida selvagem não se encontram ali. Elas estão no mundo do espírito, no mundo entre os mundos, rio abaixo rio, no rio por baixo do rio. Não seja tola, volte para debaixo daquela única flor vermelha e siga em frente, percorrendo aquele último e árduo quilômetro. Aproxime-se e bata a porta castigada pelas intempéries. Suba até a caverna, atravesse engateando a janela de um sonho. Peneire o deserto e veja o que encontra. Essa é a única tarefa que temos que cumprir. Está querendo ajuda psicanalítica? Vá recolher ossos. Então, isso que ela traz é bem interessante, né? Porque você só vai encontrar o que é bom depois que você cavar, né? A gente fala muito do fundo do poço, né? Então, você tá lá no fundo do poço, você vai ter que ir bem fundo, pegar a água lá que tá lá e levantar, né? E quando a gente fantasia, né? A gente fantasia muito, né? O dia perfeito, a semana perfeita, e a gente não quer viver o que é, digamos, ruim, né? Esse deserto, esse vazio. E só quando a gente para olhar realmente para isso, é que a gente vai mudar, né? Vai se autoconhecer. E o autoconhecimento, a gente fala, nossa, eu estou no autoconhecimento, eu achava o máximo. Mas ele é desafiador, porque aí você vê que você não é aquele anjinho bom, gente. Nossa, eu penso assim, meu Deus, eu era uma chata que trabalhava com as outras pessoas. Eu não sei como as pessoas me suportavam. Como pode melhorar? E às vezes eu me vejo ainda nessas atitudes, né? Como eu falei pra vocês, eu sou colérica, então orem bastante por mim. Aí até a Miriam colocou aqui, né, ó, isso acontece porque muitos homens estão abandonando suas famílias e a sociedade não cobrando dele como cobra da mulher, então estão sobrecarregadas. É que assim, o que que aconteceu, né? Muitos homens, né, muitas mulheres puderam se separar depois que veio a lei que a mulher podia se divorciar, ela podia ter poder de escolha. E o que que aconteceu? Ela criou homens, não homens, né? Ela criou homens que cresceram com falta de pai, né? A parte da consteladora também, ela vai poder trazer um pouco dessa reflexão. Então, esses homens também não são homens, digamos assim, eles são o filhinho da mamãe. Então, quando uma mulher, né, se casa com esse homem, ela tem um desafio, porque às vezes ela muda de lugar e acaba sendo mãe do marido. E às vezes não é tanto a sociedade, né? Por circunstâncias, por coisas que vieram acontecendo aqui na história, né? Exatamente. E daí o que acontece? A mulher, quando ela começa a buscar o autoconhecimento, ela vê que ela está sobrecarregada. Se ela continuar daquele jeito, ela vai continuar tendo burnout, ansiedade, depressão. E ela precisa se colocar no seu lugar, que é no lugar feminino. E vocês estão me ouvindo, meninas? Sim, sim, sim. Sim, nós E temos ela que falar, né? Que a Nara não vê nós. eu não vejo vocês, eu tô olhando para mim o tempo inteiro. E essa mulher, ela, quando ela começa o autoconhecimento, ela precisa se colocar no lugar feminino, né? Porque o provedor é o homem. E quando ela se coloca no lugar feminino, acontece duas coisas. Ou esse homem assume o lugar dele de homem, né? Sai do menininho, ou ele cai fora, porque não aguenta daí. Entendeu? É isso aí. Deixa eu. Não estou conseguindo ver mais os comentários. Se tiver alguma coisa, até marquei aqui para a Aline trazer para gente. Quais partes nossas que nós estamos deixando morrer ao longo da nossa história, né? Para caber em papéis. E olha só, né? Hoje já melhorou muito, mas partes nossas que não aceitavam nosso cabelo se era liso ou enrolado, se era loira ou morena, se a gente é baixa, se a gente é alta. Partes nossas, a Aline trouxe aí uma questão sobre o autoconhecimento. Quantas partes nossas chegaram por curiosidade, chegaram por
fazer parte da sociedade. Quantas vezes a gente comprou algo que não queria para agradar alguém, e na maior parte a gente está ali triangulando a salvadora, a vítima, a agressora, mas muitas das guerreiras, como elas têm aquela coisa de dar conta de tudo, elas estão salvando muito, e compra, e faz. E aí onde que a gente se perdeu nesse processo? O que a gente pode tirar agora de lição, que é refletir que parte que eu me divertia. A Nara, né, mesmo a Aline trouxe aqui, nossa, aquela pessoa que eu era. Mas aquela pessoa que nós éramos, pessoas que trouxeram interessantes pontos de vista, de pessoas que também estavam o quê? Sobrevivendo. Então, hoje com a internet, com tanta coisa assim, tem muita coisa que não está disponível, mas nossos pais não tiveram. Olhar para os rituais, né? Falar de bruxaria, ritual, tomar um chazinho, tal. Quantas mulheres foram queimadas e maltratadas quando elas trouxeram o instinto de cuidado, de fazer. Então, hoje, além de tudo, né, da gente trazer aqui um olhar para dentro de nós, e sim, nós não somos alecrim dourado. Não é só o colérico que precisa de oração. Tudo bem que é o que mais precisa, né? Não é, enfim. Mas nós também, dentro da nossa jornada, lembrar que tem um porquê da gente orar, olhar para si, respirar em um mundo que está cada vez mais acelerado, e a gente achar essa paz no meio deste caos. Crítica, comparação e julgamento, segundo a Louise Hay, seriam os 3 tópicos que, se a gente eliminasse da nossa lista, nós não precisaríamos de mais nada, porque a gente ia se amar e amar ao próximo. E aí que está o desafio, porque se a gente tentar fazer um monitoramento de 24 horas, eu tenho certeza, nem eu e nem a maioria das pessoas conseguem passar sem colocar uma comparação, uma crítica, um julgamento. E aí é simples, porque alguém fala assim, não julgue, não critique, não reclame, que a sua vida vai ser sensacional. Mas é difícil de pôr em prática. Então, acho que o convite, aqui até no nosso roteirinho, eu estou olhando aqui para lembrar de trazer, é o que a gente pode deixar morrer literalmente nesse 30 de outubro, véspera de Halloween, eu já ia falar 30 de dezembro, que a gente pode renascer a partir de sábado, no dia 1º de novembro, num novo mês. O que a gente pode lembrar daquela menina, daquela adolescente? Eu gostava de dançar e ouvir músicas. Eu gostava muito disso. E eram momentos de tristeza, de correria, de escassez e muito trabalho. Mas aí, o que lembra? Assim, a gente não lembra das coisas difíceis. A maior parte das vezes eu lembro de eu colocando lá uma música, dançando, imitando. O que a gente pode retornar para a mulher que sabe? Então é Eu isso. gostava muito do Ruge. A Sererê. Gente, eu adorava essa música. As músicas da Sandy, nossa, lembrou muito a minha adolescência. Gostava muito de Sandy. E aí é recordar e trazer e ressignificar. O que será que está querendo sair? Não é essa mulher sábia, essa mulher serena, a mulher que tem compaixão, ou a gente vai dar a força naquela guerreira que está revoltada, porque ela pegou muita coisa para ela está tendo 0 reconhecimento. E ela não tem o próprio reconhecimento, né? Exatamente. E fala, né, que para voltarmos à nossa essência, sermos alegres, viver o processo com leveza, nós precisamos, né, fazer essa meditação, essa dança, a arte de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar, da imaginação ativa e de qualquer atividade que exija uma intensa interação da consciência. Porque nós estamos vivendo muito sem hobby, né? A gente não tem mais aquela mania de pintar panos de prato, fazer o nosso crochê, tricô. É sempre sem tempo, né? De dançar, de cantar. Então, foram transições que a gente foram fazendo também, assim, nas nossas fases, né? Da adolescência até mais ou menos uns 20 anos. Então, a gente era aquela pessoa que sonhava muito, que acreditava. Depois nós já passamos para a vida corrida, que é trabalho, faculdade, depois casamento, filhos.
outras coisas também, né? Porque a gente também é filha, né? A gente é amiga. Então, vem trazendo tantas coisas que para a gente dar conta, a gente vai se perdendo de nós mesmos, né? Então, ela termina esse capítulo assim, né? E daí entra na história dos 4 rabinos. Vocês querem falar sobre os 4 rabinos? Eu não sei, viu, Nara, se você acha que a gente já pode ir mais caminhando para o final, até para não ficar muito longa, e porque eu acho que já é bastante densa essa provocação sobre ciclos, sobre a gente olhar para dentro da gente. Não sei, o que você acha, Aline? Se precisar, estou preparada, mas eu acho que Sim. a gente Dá pode ir pra... trazendo. E assim, até pedir para quem está assistindo aí colocar aí as colocações também, né? Né, se fez sentido, conversou com vocês, ó, a Miriam escreveu aqui. Amo dançar, gosto de participar de grupos de mulheres para dançar, para fazermos uma torta de bolo, desenhar, fazer dobraduras. Gente, uma coisa que eu gosto de fazer, eu quase não tenho feito, é desenhar mandala. Vou voltar a desenhar para me conectar aqui. Mas assim, ó, a Mexer com gente... terra, a Louise Hay falava muito sobre, lá na idade mais avançada, ela falou assim, o que mais é encantável. E, gente, a minha mãe ama flores, ama vasinhos, sabe, muitas vezes, assim, pela correria eu vou lá, chamo alguém para dar uma podada aqui, mas olha só, uma coisa que se perdeu completamente. Ela no livro fala, né, que por que a gente cava a terra, que mulher gosta de cavar a terra. Mas a mulher contemporânea, número 1, quem mora em apartamento nem espaço de terra tem, né? Onde que a gente anda descalço num jardim? Eu gosto muito de contemplar a natureza. Em um parque, um gramado, na praia. A Nara falou sobre isso. Na minha adolescência eu aprendi a pintar pano de prato, fazer crochê, culinária. Minha mãe queria me treinar para ser dona de casa. Mal sabia ela que ia demorar muitos anos para chegar lá nesse lugar. Mas eu gosto disso, me recorda muito a essência. E que bom para quem nós, as 3 são mães de meninos, né? Mas para quem pode levar isso, né, do bolinho que a avó faz, gostoso, sabe aquela coisa de vó mesmo. Enfim, é muito importante a gente achar algum lugar que a gente pode resgatar. A Aline já falou aí o resgate da mandala. Ah, sim, vou desenhar mandala. Depois eu coloco nos stories para vocês verem. A minha avó, né? Nossa, a minha avó amava flor. E aí eu passeava bastante com ela. Então, todo lugar que a gente ia tinha uma mudinha de flor. O meu marido me deu uma flor e, por incrível que pareça, ela está viva. Eu estou aguando ela tá bonitinha. E eu tenho sentido isso, de ter mais flor, de plantar mais flor, né? Nossa, eu chego na casa das pessoas assim, e quando tem flor assim, parece que tem vida, né, na casa da pessoa. É diferente, né, quando você chega lá e vem. Então, eu vou deixar o convite aqui para vocês. O nosso próximo encontro é daqui a 15 dias. Vamos combinar no perfil de quem que vai ser, para a gente estar dando sequência, né, ao capítulo, né? Então, fez sentido para vocês? Escrevam aqui. Podem comentar depois na live. Deixa eu ver aqui. A Silvia Quaresma escreveu assim: é assim mesmo que a criatividade volta. E a Miriam falou: amo mexer na minha horta e jardim. A Miriam, sou vovó e amo fazer bolo para os netos e netas. Ai, minha avó fazia um bolo de laranja, gente, ela colocava casca assim no meio e ficava assim um amarguinho, tipo, nossa, era muito bom fazer um bolo de laranja, que é homenagem a ela. Então é isso, vocês gostariam de trazer mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, a gente já vai encerrar? Eu acho que a Nara pode falar mais alguma coisinha para a gente encerrar. E se vocês toparem, a gente faz aqui uma micro meditação só para a gente interiorizar essas frases chaves, né? Para a mulherada já ir para os afazeres e tudo mais. Lembrando que vocês podem pegar esse aviãozinho, compartilhar com outras mulheres, com outras pessoas. A gente tem que aqui otimizar a agenda de 3 empreendedoras e mães. Então, para a gente ficou mais tranquilo às 14 horas, porque também são esposas, que à noite tem janta, tem aquelas coisas, a gente vai girando os pratinhos, né? Horários das crianças, das kids, né? Mas eu espero que daqui a 15 dias vocês estejam de volta. Se fez sentido, porque às vezes alguém falou, nossa, eu tô lendo aquele livro, não entendi, ou de repente incentiva, mas quem tá aqui também pode colocar, já li, vou ler. A Miriam é daquelas que quando eu começo alguma coisa, a Miriam já manda uns stories ou manda um WhatsApp para mim. Tati, já comprei, tô lendo. Então quero saber, tá? Eu vou passar a palavra para Nara pra gente encerrar, mas é assim, só um sentir mesmo, porque já que
né? Esse convite é um olhar para dentro de nós. Eu acho que nada melhor do que a prática. Eu sempre vou falar, teoria não vai funcionar sem a prática. Exatamente. Agradecer a todas as meninas que passaram por aqui, a Paty, a Aline por ter aceitado o convite, né, dessa jornada, né, maravilhosa que entramos, a todas que passaram aqui na live, a todas também que vão vir depois, porque tem muitas mamães trabalhando que vão assistir daí a live gravado. E é isso, o que eu falo para vocês é sempre, façam aquilo que vocês gostam. Não precisam fazer sentido para ninguém, mas precisa fazer sentido para você, de te deixar viva. Eu mesmo amo dançar, então eu sempre estou dançando pela casa. Pisar na grama para mim é muito difícil. Até tem um parque aqui perto de casa, mas é complicado, é bem movimentado, então fica uma dificuldade. E eu acho que o que mais estou praticando hoje em dia, nesse exato momento, porque a gente sempre está mudando, é a escrita, porque eu amo escrever, é a dança, música. Acho que esses são e lógico, né? A leitura também, que nos conecta muito, né? Então é isso. Podemos fazer nossa meditação, Paty. Liberadas. Vamos lá. Então, nós estamos aqui, nós três juntas. Vamos ir capítulo por capítulo, num ritmo leve, resgatar o poder da alma feminina. A nossa intenção é só conversar, partilhar, trazer vida real. Então fica esse convite. Vai ficar salva no perfil das três, né, Aline? A Aline coloca para nós três. E aí, quem puder, se não puder também, depois volta, adianta até aqui no finalzinho, porque são 2 minutinhos de respirar. Vou contar até 4, e em cada respiração vocês deixam entrar e sair naturalmente, sem ficar comandando o pensamento. Tudo que vai acontecer de forma plena, é para o nosso bem maior. E aí você sente o relaxamento vindo do topo da cabeça, uma onda gostosa relaxando ombros, pescoço, maxilar, soltando a coluna. Permita-se ser massageado por uma energia rosa do amor incondicional, trazendo também o rosa feminino, a delicadeza. Sente na sua essência a mulher, a alma feminina, que nessa jornada de ciclos ama cada uma de suas partes, ama os erros e os vê como verdadeiros professores, ama os acertos. E eu quero que cada uma respire e expire, trazendo essa meditação, essa frase para entrar no coração. Eu me lembro. E aí, o que vem de lembrança? Quais são aqueles momentos mágicos, gostosos, de alegria, de diversão? Eu retorno. Você voltando para sua essência, para sua menina, sua donzela, para sua mulher, para sua anciã. E eu sou a mulher que sabe. Eu sou a sábia. E vai inspirando e soltando, sentindo seu corpo, sorrindo. Quem sabe você coloca um sorriso no rosto, traz uma leveza, eleva as mãos e se coloca em posição de receber tudo que a vida tem de melhor para te dar. Mãos na frente do peito, agradecendo por esse momento, agradecendo pela presença, pela receptividade, pela contribuição das mulheres que estão aqui, pelos comentários que chegarão depois e também pelo que nós trouxemos aqui de forma simples, de forma singela, mas que veio do fundo do nosso coração, o nosso sim. Podemos voltar. Espero que tenha tocado o coração de vocês, que esta metade da tarde para frente seja bem leve e repleta de sentir e intuir. Isso aí. Um beijo e até o próximo encontro. Tchau!